Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Acima das Nuvens, episódio 2. Hoje estamos aqui com o convidado Diogo. Boa noite. Ok, foi uma boa noite, um bocado espontâneo, gostei. Hoje temos aqui, não é um tema só, é um tema que dentro desse tema tem outros temas. Ok, isto é difícil de explicar, mas vamos falar basicamente de cenas que nos são desconhecidas, ok? O que é que nos é desconhecido? Diogo, tens algum exemplo do que é que nos é desconhecido? Tipo, o que é que a humanidade não sabe quase nada? Ok, é certo. Vamos tirar do princípio que desconhecido é algo que ainda não sabemos, certo? Uhum, Mas que temos a ânsia de descobrir. exato. Eu acho que, por exemplo, os três maiores campos que a humanidade deseja obter conhecimento, por exemplo, sobre a morte, sobre o espaço, sobre a exploração espacial, e uma coisa bastante surpreendente que é dentro do nosso planeta Terra ainda, dentro mesmo à nossa beira, que é o Exato. oceano. Yeah. Porque dizem que só conhecemos 5% do oceano, não é? É uma cena que desconhecemos totalmente. Exatamente, ou seja, fará sentido partir para a exploração de outras coisas quando ainda nem sequer sabemos o que está aqui ao nosso lado, Eis a está questão. pronto para a exploração. Eis a questão. Então, olha, já que estamos acima das nuvens, se calhar começávamos mesmo acima e falávamos um bocado do espaço, não é? Da exploração Ok. espacial, que é um bocado desconhecida, no fundo. Acabamos por conhecer quase nada. O universo é só gigante, há quem diga que é infinito, não é? A galáxia, no entanto, acaba por não ser infinita, tem um limite, não é? A galáxia em que estamos. Vamos falar então sobre o espaço. Vida alienígena, por exemplo. Acreditas? Já falámos um pouco sobre isto no Ok, podcast certo, passado, sim. Mas Hum, acreditas? Depende do que estamos a considerar vida alienígena. Tudo basta ser uma bactéria Uhum. ou tem que ser algo inteligente. Ok. Vamos partir do princípio que existem sim bactérias, mas vamos Ok. considerar vida alienígena inteligente. Algo inteligente. Ok, ou seja, uma espécie que tem a capacidade de se organizar como nós, numa Exato. sociedade. Uhum. Ok. Se eu acredito ou não, Uhum. acredito. E, ou seja, nós podemos nem sequer saber, nem sequer ter essa noção. Ok. Mas eles também podem não a ter. Nós até podemos ser a espécie mais avançada do Ou universo. vice-versa, não é? Quem sabe? Exatamente. Somos a Ou então espécie. podemos estar a ser observados e nem sequer sabemos. Exato. Tem quase uma cúpula para observar a Terra e os nossos comportamentos. Que é algo fascinante, porque nós não sabemos se somos a espécie mais inteligente, lá está, ou se existe alguma espécie superior a nós, que também já pode nos ter visitado. É possível. E nós nem sequer temos provas disso, certo? Tipo, Uhum. não temos registros e nem sequer sabemos. Uhum. Há muitas teorias sobre, por exemplo, o Egito e as pirâmides. Exato. Queria chegar a essa cena do Egito. E certas religiões, certo? Yeah. Os aliens tiveram uma influência direta na Terra e na nossa humanidade e em tudo o que nos pertence. Tiveram uma influência gigante. Há quem diga isso. Mas será que nós conseguimos concluir isso, dado que não temos absolutamente provas nenhumas? Será que eles conseguiam influenciar-nos desta forma sem se revelarem? Eu acho que é um pouco difícil. É isso, lá está. Tens maluquinhos que dizem que apareceu e viram um objeto voador não identificado. Tipo, isso não quer dizer nada, estás a ver? Não quer dizer Sim. que seja um alien a pilotar aquilo, um bicho verde ou azul, whatever, a pilotar Pode ser aquilo. um drone governamental ou um drone de alguém que esteja aí a... Que não sabem exatamente o que é, então acaba por ser um objeto não identificado. Certo. Agora, se eu acredito em vida alienígena, desculpem, desde já estou um bocado gago. É do nervosismo. Se acredito em vida alienígena inteligente, acredito honestamente. Nos planetas que nos são próximos, não acho que haja, a menos que estejam tipo escondidos. Mas em planetas mais distantes, acredito que haja vida alienígena noutras galáxias, inclusive na nossa galáxia.
Ok. Agora, bactérias e vida, isso existe em muitos planetas. Ok, certo. Eu também acredito nisso. Yeah. Eu acho que daqui a no máximo 10, 15 anos vamos descobrir mais sobre isso e de certeza que vai haver uma confirmação, tipo, Uhum. X bactéria, ou X vida está perto de nós. Yeah. Porque vai Certo, bem para a em Marte, cena. certo, em Marte foi descoberta há pouco ou provada que a existência de água. Yeah. Que existiu água em Marte. E não sei se me engano no que estou a dizer, mas é numa das luas de Saturno ou de Júpiter, não sei bem qual é o planeta, mas numa das luas é tipo uma camada de gelo e por baixo é só água. Ok, eu não tenho a certeza disso, mas se existe, o que nós podemos concluir é que se Foi existe comprovado água, há pouco tempo, relativamente nesses pouco, planetas há também pouco tempo. poderá ter existido vida lá. Lá está, Nem que se não existe agora, água, poderá ter existido antes. yeah, se existe água, muito provavelmente existiu ou existe vida, não é? Vida não é, Ok, não sim, é preciso ser inteligente, não é? Basta ser bactérias, basta ser tudo menos uma pessoa com uma forma e que pense em cenas, estás a ver? É uma ok, bactéria. mas será que para essa vida existir é preciso água? Nós estamos a generalizar que todas as espécies precisam de água. Nós não Uhum. sabemos isso. Uhum. Pode haver uma espécie totalmente diferente da nossa que tem outras necessidades. Ok, gosto da tua maneira de pensar. Então, assim, imagina todos os planetas que comprovámos não ter vida até hoje porque não tinham água. Certo? Pode Vamos até resetar ter essa existido cena espécie e dizer se calhar existe uma espécie que não precisa de água. evoluiu e foi criada sem água, sem existência de água. Certo. E teve que sobreviver nas características que lhe foi dada. Tipo, Ok. nós precisamos de água, eles podem precisar de outro tipo de fonte de Ok. energia. Ok. Falaste há pouco de Marte. Marte Sim. é um dos planetas que está a ser mais investido a pesquisa, exploramento espacial pelos seres humanos, não é? Cada vez investimos mais na pesquisa de Marte e em viajar para Marte, inclusive. Achas que poderemos encontrar alguma forma de vida existente em Marte? Ok. Ok, eu não sei se poderemos encontrar uma forma de vida existente lá neste momento, mas eu acho que podemos encontrar certas provas. Provas que. Já existiu vida. Ok. Não neste momento, mas já existiu, talvez. Uhum. Certo? E eu acho que os planos, o objetivo neste momento máximo é colonizar Marte, tentar fazer lá uma colónia. Eu acho que é isso que a SpaceX quer. O Exato. projeto de Elon Musk, supostamente. E tipo, eu pergunto, será que devemos fazer isso? É porque nós estamos a partir para outros planetas e para outros sítios E o nosso está uma merda. sem sequer termos resolvido tudo o que se passa na Terra. Yeah. Há pessoas a passar fome, há pessoas a morrer nas ruas Yeah. por dinheiro, por cenas tipo mínimas. Uhum. Será que vale a pena? Entendes? Ok, I get it. Sim, também concordo contigo que não vamos encontrar vida existente agora, que está viva neste momento em Marte. Vamos encontrar provas que já viveu lá, já teve lá sinais de vida, ou seja, já teve lá alguma atividade extraterrestre ou nem que seja, já existiu bactérias em Marte. Isso já é vida, estás a ver? Certo, sim. Se descobrirmos que existe uma bactéria em Marte, é vida. Ok? Ok. Se descobrirmos que existe uma planta qualquer em Marte, isso é vida. Ok? Porquê? Porque leva a ser criada mais vida, entendes? Sim, sim. Eu percebo. Agora o que temos que pôr em causa é que essa vida já podem ter sido extintos, certo? Uhum. Porque se calhar não tiveram as nossas capacidades de adaptação. Uhum. A nossa raça é inteligente. A deles pode não ter sido. E não tiveram capacidades suficientes para sobreviver naquelas condições. Ok. Por isso podem ter morrido. Uhum. Acreditas então na evolução, não é? Sim, sim. Nós evoluímos desde o macaco até. Ok, não funciona bem assim. Nós temos genes comuns com o macaco. Sim. Mas acreditas na evolução, nesse sentido? Sim. E eu até acho que é engraçado porque no nosso planeta Terra já houveram vários casos. Tipo, os dinossauros foram extintos. Uhum. E a partir daí foram criadas novas espécies e permitiu a evolução até o que somos agora. Se calhar se os dinossauros não tivessem sido extintos, não seria a mesma coisa. Entende? Ok.
Sim, sem dúvida. Os dinossauros acabavam por destruir um bocado a espécie humana no início, não é? Como é que um ser humano iria estar a viver Iria com um sobreviver. dinossauro ao lado, com um Certo, mas T-Rex eu ao nem- lado? eu nem tenho a certeza se éramos capazes de viver ao mesmo tempo que os dinossauros. Entendes? Uhum. Íamos levar simplesmente uma dentada e íamos chegar sem cabeça. É isso. Não evoluía a espécie humana. Não, era incapaz de evoluir mesmo com os dinossauros. Yeah. Ok. Uma coisa engraçada de pensar, é uma teoria, não é? Que criei agora. Não é que criei agora, mas pensei agora. Será que o asteroide que eliminou os dinossauros foi uma espécie alienígena que decidiu. Pode Matar os ser? dinossauros. Yeah. Porque viram, ok, aquele planeta está bom para a vida. Será que nós somos a criação de outra espécie? Ok, espera aí, deixa eu pensar um bocado. Isso foi um pouco out of nothing. O que é que a espécie alienígena ganhava com isso? Ok. Imagina, o que nós estamos a tentar fazer com Marte, neste caso, Sim. por exemplo, Eles queriam colonizar fazer Marte. Eles olharam para a Terra e viram, ok, aquela Terra, aquele planeta tem tipo boas capacidades de vida, é um planeta ideal. É o chamado paraíso que eles querem para colonizar a sua espécie, ok? Certo, então nós somos tipo uma raça mista, Somos uma criação deles, quase. ou seja, nós somos os alienígenas. Já pensaram nisso? Uou. Hold up. Ou seja, os dinossauros foram extintos de propósito. Para ser criada Nós- a raça nós humana. estamos nós aqui. Yeah. Ok, não, mas isso depois dos dinossauros ainda houveram. Claro. Não foi logo depois. É uma teoria, não, é uma teoria engraçada de se pensar, né? Sim. Mas é algo engraçado, ok? Pronto, falando então mais da nossa Terra, não é? Sim. Acho que podíamos agora saltar para o oceano. Para a parte do desconhecido do oceano. O que é que nós desconhecemos? Ok, qual é a porcentagem exata que nós conhecemos do oceano neste momento? Ok, não sei, mas posso pesquisar isso muito rapidamente. Eu penso que é tipo mínima, uma coisa muito pequena. E ainda há muitas espécies que vivem no fundo do oceano que nós não conhecemos, não sabemos. Ok. Não percebemos absolutamente nada. Ok, diz aqui num site de janeiro que cerca de 90% do oceano ainda não foi mapeado e Ok. nem conhecido. Certo. E agora achas que o oceano é uma prioridade ao espaço? É o quê? Na tua opinião, o oceano é uma prioridade ao espaço? Não. Ok, porquê? O espaço leva-nos para o futuro, digamos. Porque o futuro, tu imaginas o futuro onde? A viver no oceano ou a estudar sobre o oceano mais detalhadamente ou a explorar o espaço? No fundo é isso. O que é que tu vês no futuro? O que é que vês no futuro a humanidade a fazer? Explorar o oceano, que vimos que tipo, desconhecemos, mas não há lá nada que valha a pena pesquisarmos. E como é que sabes que não há nada que... valha Lá a está. pena pesquisar? Podem existir criaturas especiais, criaturas que nunca foram descobertas, criaturas que demos como extintas. Sim. Ok? Pode haver no oceano. Nós não sabemos. Ok, agora imagina, se nós nem sequer somos capazes de encontrar mais 10% do oceano, quem é que nos garante que vamos conseguir fazer alguma coisa em relação ao espaço? É isso. Lá está. Isso é uma questão de investimento, não é? Porque o investimento na exploração do oceano é muito menor que o investimento na exploração do espacial. E o investimento e o orçamento para a exploração espacial, mesmo assim, é muito pequena. Certo, eu acho que a NASA neste momento não tem absolutamente quase nada de budget, por exemplo, em termos de comparação com o exército norte-americano. Sim, preferem investirem no exército do que... Exato, do que em exploração. Uhum. Ok, a NASA neste momento até está a alugar naves da SpaceX, só para ver como é que está a situação. Yeah. É o retorno na pobreza completa. Yeah. A SpaceX está a dominar essa área. Nós estamos dependentes de empresas privadas para levar a humanidade à frente. Exato. Isso é assustador um bocado. Isso é um bocado Sim, assustador. porque as empresas não querem, no mínimo, saber, eu acho. Yeah. Só querem dinheiro. Exato. Eles
eu acho que é que acontece aqui uma coisa que eles nem sequer vão partilhar a informação, penso eu. De descoberta. Entendes? Ok, querem manter a informação privada. Visto que foi uma empresa privada, querem manter a informação privada. Não pública, Sim, pelo menos. os governos também fazem um bocado isso, ou faziam. Uhum. Mas eu acho que pelo facto de ser uma empresa privada, ninguém os pode obrigar, entendes? Ok, A meter ok. informação cá fora. Aqui o Fábio falou de uma cena. Claro que há então a Atlântida. Acreditas na existência da Atlântida? A cidade perdida? Assim, não há absolutamente quase provas nenhuma, certo? Pois não. Eu acho que das primeiras vezes que foi iniciada por um filósofo, tenho certeza se foi Platão. Não tenho certeza também. Sim, foi Platão. A mais antiga menção conhecida sobre a Atlântida foi feita pelo filósofo grego Platão. 428 a.C. é um dos seus diálogos. A questão é, lá está. É um Certo. maluco que trouxe essa teoria e popularizou a cena. Ok, e como é que sabemos que ele é mesmo maluco? Porque era Platão, ele foi um grande filósofo. Não sei se está. estudaste filosofia. Sim, está bem. Ainda ele é bastante conhecido. Ok, sim, lá está. Mas a questão é: que provas é que ele tinha? Porque é que ele disse que a Atlântida existe? O que é a Atlântida? O que é que ele disse? A questão é essa, estás a ver? Porque se ele diz do nada que, ok, existe uma cidade perdida no oceano, a Atlântida, era uma cidade de anciãos. Sim, normalmente os gêmeos são meio malucos porque têm ideias novas e malucas. Supostamente, eu acho que pela lenda da Atlântida, os habitantes eram descendentes de um titã chamado Atlas, eu acho que era isso. Ok. Era uma cidade grega perdida, se não me engano, Uhum. e situava-se perto do Mediterrâneo, no fim do Mediterrâneo. Agora, eu acho que, certo, esta lenda já vem de há muitos anos atrás, certo? Certo. Como é que ninguém ainda descobriu alguma coisa? Se Exato. é real? Exato. Também é por aí, não Eu é? acho que já alguém tinha descoberto alguma coisa. Se fosse real, já tinham descoberto Açores, a porta para a Atlântida. Olha. Se fosse real, sem dúvida já tinha sido descoberto alguma evidência, alguma prova que realmente existe, ou a localização, ou. Ou provas em concreto, certo? Exato. Pistas. Construções debaixo do mar e cenas assim. Exatamente. But again, só 10% do oceano é que foi explorado. Portanto, Por exemplo, se tu tivesses a certeza que existisse uma Atlântida ia procurar. e, por exemplo, não, porque eu acho que só existir a Atlântida, acho que não valia a pena Pena, certo? Procurar. o esforço monetário e físico e. Pronto, o esforço em si não valia a pena. Se só para descobrir a Atlântida, estás a ver? Só se fosse para Certo. descobrir a Atlântida e uma criatura ou outra que demos como extintas, ou criaturas que nunca descobrimos. Ok, mas temos que pensar o que é que, se no caso de a Atlântida for real e formos à procura dela, o que é que nós podemos ganhar ao descobrir a cidade? Entendes? Uhum. Aquilo. Há várias lendas e várias. Certo? Supostamente aquilo tem conhecimento perdido. Exato, sim. Isso aí é algo que não pode ser. Não podem valorizar. Não podem dar um valor a conhecimento, estás a ver? Conhecimento Certo. é uma cena que não tem valor. Certo, e por causa da formação das ilhas dos Açores. Por causa da Não, formação eu- das ilhas dos do arquipélago Açores dos foram- Açores, A formação dos Açores foi por causa da origem vulcânica. de origem Sim. vulcânica. Isso tem alguma coisa a ver com a Atlântida? Não estou a perceber o raciocínio. Pode ser uma teoria. Existe um documentário de 2017 sobre isso. Sobre a Atlântida, sobre a possível existência da Atlântida. Isso é interessante. Ok, agora imagina que a Atlântida ainda é existente Uhum. e só se separaram do mundo porque estavam fartos. Como E assim? ainda estão lá debaixo de água. Tipo, mas a cidade ou as pessoas que lá vivem? A cidade e as pessoas. Já Vive. viste Aquaman no filme? Já. Ok. O que é que se passa? As pessoas ainda estão lá vivas, Ok. certo? Uhum. E elas separaram-se da Terra e foram viver para o mar. E adaptaram-se. Yeah. E agora nós estamos a começar a poluir o mar, certo? Sim.
E o que é que vai acontecer quando essa malta não conseguir viver mais? Vai subir para a Terra e vai começar uma guerra. Ok. Vamos matar todos. Ok, isso é interessante. É completamente um cenário de um filme. Mas é interessante. Mas é interessante porque pode ser isso, não é? Quer dizer, estamos aqui a poluir o oceano e a poluir o mar, que no fundo é a casa deles, dessas criaturas que nunca descobrimos, nem nunca vimos. E pensou, foda-se, não consigo viver aqui mais, vou-me revoltar contra os gajos lá de cima e vou começar uma guerra. Vamos matar todos. Isso é algo interessante. A Atlântida desapareceu por causa de vulcões. Olha, é uma Que teoria. os vulcões Ok, apareceram há vulcões- e engoliram há a vulcões cena. debaixo do oceano. Yeah. Podem ter bem destruído aquilo tudo. Se pensarmos nisso. Sério, e se ela realmente existiu e já não há absolutamente nada por causa dos vulcões? Destruiu completamente. Logo. Mas tínhamos alguma maneira de provar? Não. Pois, se não há provas. Não, lá está. Não, Por exemplo, nada se investigarmos um vulcão, se conseguíssemos arranjar uma maneira de investigar um vulcão, se calhar arranjávamos provas que existiu, não é? Construções e isso tudo. Há estudos sobre vulcões. Uhum, Dá para datar a última vez que, por exemplo, houve uma erupção vulcânica, sim. um certo raio. Ou seja, tirando. Sabendo que talvez ela existiu e foi destruída, nós conseguimos chegar à data, certo? Ok. Se nós soubéssemos a localização do vulcão, talvez a última erupção dele tenha sido a que destruiu a cidade. Ok. Ou seja, a última erupção ou a primeira? Tecnicamente a última, porque é a única que conseguimos A saber. última. Ok. Sim, não conseguimos datar até à primeira erupção. Pois eu acho que não. Ok. E criaturas. Por exemplo, vamos falar de criaturas extintas do mar e criaturas mitológicas, quase, não é? Sereias, por exemplo. Não. O que acaba de saber de sereias? Não existem? Será que existem? Não. Não sabes se existem. Sei. São só. Não, tenho quase certeza que foram criadas tipo com um objeto de filme, entendes? Sim. E que não existe. Como objeto de filme. Filme ou desenho animado ou banda desenhada, livro. Nos Lusíadas ele fala de sereias, por exemplo. Pronto, sim. Eu acho que foi isso. É só tipo. Mas lá está. Eu acho que foi criado sim. Não é estritamente para os filmes nem nada disso. Já foi inventado há muito tempo. E acho que foi inventado por ser desconhecido. O ser humano sempre teve medo do desconhecido, não é? Sim, é exatamente isso que eu queria chegar. Por acaso foram aquelas pessoas marinheiros, certo? Sim. Eu acho que sereias e monstros, criaturas desconhecidas em geral no mar, foram criadas pelos marinheiros como um certo medo, certo? Uhum. Nós não sabemos para onde é que vamos. Tipo, estamos perdidos, estamos longe de tudo o que nos é conhecido. Estamos no meio do nada, vamos morrer. Gostei do que a Sandra disse, que é exato, foi por marinheiros como forma de entretenimento / sanidade. Certo, e se calhar até haviam certas criaturas, até possam haver certas criaturas que eles tivessem encontrado, por exemplo, um peixe maior, uma coisa assim, e ficaram com medo. E disseram que era um certo monstro, uma certa criatura. Na verdade Ok. não era, certo? Sim. Ok. E pronto, vamos falar agora de outra criatura. Demos e damos como extinta, não é? O Megalodon. Ok. Ok. O que é que queres que eu exatamente fale sobre isso? Ok. Existem provas que existiu uma criatura gigante, não é? Certo. dente- Com os dentes gigantes, certo? Yeah. Dente gigante. Viveu-se. Foi há 23 milhões de anos. Uhum. Mas há muitas teorias. A cena é, existem muitas teorias, muitos filmes sobre isso, não é? Que por exemplo, Sim, o último supostamente filme que eu vi tubarão. disso, Certo. que é nas Fossas das Marianas, acho que é assim que se diz, ou uma cena assim. Nessa área, que é tipo a área mais profunda do oceano, descoberta até hoje,
dizem que lá no fundo vive um megalodon, ou tipo criaturas quase parecidas, ou criaturas pré-históricas, não é? Sim, supostamente é um bicho gigante. Tinha certo de 20 metros, 18 metros ou 20 metros, se não estou em erro. Agora, se ela ainda está viva no cabo, na Fossa das Marianas, é isso? Sim, não sei se é esse o nome. Se estou a dizer o nome mal, desculpem. Não tenho certeza se é esse o nome, mas é um nome assim parecido. Sim, eu acho que é Fossa das Marianas. Ok. É o local mais profundo dos oceanos, conhecemos. Exato. Eu estudei em biologia, Uhum. se não me engano, 10. É assim, 10. sem dúvida que existem lá criaturas que nunca vimos. Certo, nós não conhecemos, porque nós não conseguimos descer até lá abaixo, acho eu. Acho que já foi feita uma descida. Até ao fundo. Pelo. Foi um gajo conhecido que investiu nisso e foi até abaixo. Sim, quarto submarino. Sim, eu acho que eu já vi. Isso é um documentário, certo? Certo, eu já vi isso. Mas tipo, foram lá e não conseguiram pesquisar não fizeram nada, né? Foi só uma ida. Foi só para provar que conseguem ir. Foi quase como a Lua a primeira vez que foram. Foi só para provar que conseguem ir. Eu acho que tem que haver um investimento muito grande para conseguirem fazer uma investigação a essa escala. Fossa das Marianas, certo? Só a ida já foi um investimento enorme. Imagina a pesquisa. A pesquisa deve ser tipo rondar milhões e milhões, não é? Sim, e é preciso especialistas. Em materiais, em especialistas, em tudo. Que se dediquem completamente a isso. Algum de vocês já foi ao Parque dos Dinossauros na Lourinhã? Tem lá um possível esqueleto de dinossauros. Parque de Dinossauros na Lourinhã. Não, nunca lá fui. Também não. Mas é interessante, não é? Porque, imagina, desconhecemos o mar totalmente, desconhecemos 90% do oceano. Certo. Não sabemos que criaturas existem, não sabemos que criaturas existiram ainda. Sabemos algumas, não sabemos todas. Eu acredito que existem mais criaturas que existiram e já não existem e que ainda não conhecemos, estás a ver? Agora, o que é que isso... Lá está. Sim. Voltando à cena de oceano, exploração do oceano contra a exploração do espaço. Qual é que compensa mais? O que é que descobrirmos que uma criatura existe nos vai influenciar, não é? O que é que descobrirmos que isso existe? Não vai mudar absolutamente nada. Exato. Porque... Enquanto nós explorarmos o espaço, podemos descobrir novas teorias sobre física, sobre... Exato. Novas substâncias, novas criaturas. Certo? Eu acho que compensa muito mais a exploração espacial. Lá está, o oceano, nós estamos a explorar o passado e o presente. São cenas ou criaturas que já existiram e existem, ou criaturas que estão extintas e já existiram, sim. Agora no espaço, estamos a investigar cenas que ainda não conhecemos e que à partida nem fazemos ideia do que possa ser. Certo. Para que a exploração do espaço? Hoje acabei da 100, já me sinto licenciado em espaço. Da 100 é uma boa série. Só vi a primeira temporada. Não, mas aquilo foge um bocado do tema em si. Mas é interessante, porque lá está. A humanidade chegou a um certo ponto em que teve de levar as pessoas para o espaço, para viverem no espaço. Não conseguiram colonizar a humanidade noutros planetas. A história, pronto, mandam 100 pessoas, 100 prisioneiros para a Terra para lutar contra as cenas e não sei o quê, mas depois acaba por fugir um bocado. Aquilo supostamente é um futuro. Como é que chama aquela série da Away, certo? Away. Essa série é muito boa. Away representa, na minha opinião, totalmente como vai ser o futuro nas explorações espaciais. Sim, e o efeito psicológico foi o que eu mais gostei mais na série. Eles falam diretamente sobre isso. Como é que os navegantes ficaram após meses e meses de lá estar na nave? Certo, ficaram completamente malucos. Aquilo foi uma viagem de quanto tempo? 8 meses? Sim. E só conseguiram... Penso que tenha sido de 8 meses. Em metade, certo? Chegou a um ponto em que já não conseguiam comunicar. Não acredito que vá ser assim, não é? Óbvio que não é como a série demonstrou totalmente, mas está muito parecido da realidade. Eu acho que a humanidade não vai mandar astronautas ao meio do nada, certo? Sem conseguirem comunicar a meio da viagem.
Yeah. Acho que é mais por aí. Quer dizer, eles conseguiam comunicar, mas com um delay de meia hora. Yeah. Como os marinheiros no mar na altura das descoberta. É verdade também. Os marinheiros na altura não conseguiam comunicar com a Terra. Uhum. Ficavam malucos, Ponto quase. interessante. Eles ficavam malucos. Sim, lá está. Se nós chegarmos a um ponto em que mandámos marinheiros ao mar durante meses sem comunicar com ninguém de fora, tipo, qual é o mal de mandarmos uma pessoa hoje em dia para o espaço durante meses sem comunicar com as pessoas de fora? Ok. Certo, mas eu acho que a pessoa tem. Ok, se a pessoa se voluntariar, concordo, certo? É a vida dela, ela faz o que bem lhe apetecer. Mas se nós mandamos essa pessoa sem ela se conseguir comunicar, o que é que nós vamos ganhar com isso? É que não vamos receber a informação de volta. Entendes? Vai ser só uma vida para nada. Ok, I get it. Sim, faz sentido. Sim, esquece. Sim, logo não valeria a pena a ida se a pessoa não conseguisse comunicar. Só valeria a pena a ida se a pessoa não conseguisse comunicar se tivéssemos 100% a certeza que ela conseguia voltar. Se essa pessoa conseguia voltar. Sim, exatamente. Não tendo essa certeza absoluta, não valeria a pena, exato. Porque era uma pessoa ir para lá, acabava por ficar lá e não transmitia dados nenhuns para a Terra. Mas pronto, acho que isso iria acabar por ser possível e é uma realidade, não é assim tão distante. Sim, eu acho que daqui a 15, 20 anos eu acho que já conseguimos ter uma tripulação e viajar para Marte. Ok. Vamos agora saltar para outro mini tema dentro do desconhecido, que é um tema mais pesado, não é? Que é a morte. É um tema um bocado pesado. O que é que achas? Qual é a tua opinião sobre a morte? Ok, nós temos que perceber a morte. A morte tem dois sentidos, certo? Tem o sentido científico, que é o corpo para de funcionar e fisicamente morres. E depois o sentido espiritual, que é o que é que pode acontecer depois da morte, o que é que acontece durante a morte. Entendes? Yeah. Será que depois da morte podemos ir para algum sítio? Ou será que depois da morte ficamos numa certa prisão mental? Imagina, será que acontece-nos o que nós acreditamos durante a nossa vida? Uma forma de a nossa mente criar essa própria prisão. Como essa assim? própria ilusão. Certo, imagina que eu acredito que vou para o céu depois de morrer. E eu vou para o céu. Outra pessoa acredita que não vai acontecer nada, não lhe acontece nada. Outra pessoa acredita na reencarnação. Reencarna. Entendes? Mas a reencarnação dessa pessoa é real ou é tipo só. Não, é uma construção mental. É uma construção mental, já. Isso é interessante. Ok. Isso é super interessante. Nunca tinha visto dessa maneira. No fundo, é como se nós andássemos aqui em guerra sobre religiões e. Para nada, certo? Porque se calhar elas até são todas reais. São uma construção psicológica. Yeah. Nós ao longo da nossa vida vamos construindo o que acreditamos. O ser humano guia-se muito por fés e pelo que acredita, não é? Sim, exatamente. Porque no fundo nós precisamos de acreditar em algo, de lutar por algo que seja maior que nós durante a nossa vida. Senão é como se a nossa vida não tivesse sentido e estivéssemos aqui para nada. Exato. Portanto, imagina, eu, por exemplo, Sim. Eu acredito que quando morrer não vai acontecer nada. Ok, sim. Não vou para lado nenhum. Epá, não vai acontecer nada. Tipo, simplesmente deixo de existir. Certo. Tipo, não existe nada, já. O que é que tu não te lembras de nada? Tipo, não existiu nada antes de tu nasceres, estás a ver? Certo, sim. Tu não te lembras de nada, não, para ti não aconteceu nada, não viveste, não estavas vivo antes de nascer, portanto não aconteceu nada. Pós-morte, não vai acontecer nada, estás a ver? Na minha cabeça. Okay, sim, e tipo, eu percebo isso da mesma maneira, eu entendo isso da mesma maneira, só que exatamente, deixas de existir, é como se nada. Isso é assustador. Assustador. É que nem preto nem branco, absolutamente simplesmente nada. Yeah. Não sentes nada para o resto do infinito. Não é sentir, porque deixas de sentir, estás morto. Nem sentir, estás a ver? Certo. Era o que eu estava a dizer, não sentes nada. Antes nada que inferno. Não, ok, na minha opinião não. Porque eu prefiro sentir dor a não existir. Isso é a minha opinião, claro. Damn. Isso foi um bocado deep e um bocado dark. Não, ok, imagina. Há uns tempos atrás, os Estados Unidos usavam a cadeira elétrica como forma de execução, certo? Yeah.
e agora usam a vacina letal. Uhum. Na tua opinião, o que é que achas que é melhor? Sentir dor antes de morrer ou não sentir dor antes de morrer? Não sentir dor. Ok, na minha opinião, eu quero sentir alguma coisa antes de morrer. Quero aquele último sentimento de alguma coisa. Ok. Nem que seja dor. Não vou sentir mais nada. Entendes? E queres sentir algo antes de morrer? Exatamente, antes de morrer. Ok. Nunca tiveste dor a sério quando, quando sentires. Pois, queres tipo quê? Antes de morrer, sentir uma dor do caraças? Ser eletrocutado é Não, painful eu quero simplesmente sentir alguma coisa. antes de morrer. Mas é assustador. É assustador. Uma vacina letal é assustador porque morres do nada. Recebes a vacina e Sim. olha, E no fundo vais adormeces. estar a Já. resistir. Eu acho que até é pacífico morrer com vacina letal, não? Yeah. Anestesia. É uma cena, Já é uma foste cena que operado? não magoa. Já foste operado alguma vez? Não custa. Nunca fui operado. Também nunca tiveste anestesia, certo? Já, mas. Ok. Ok. Eles aplicam-te anestesia, dizem para contares de 10 para trás e adormeces em 2 segundos. Uhum. É incrível. Agora imagina, tu não sentes mais nada. Morres simplesmente. Yeah. E até é bem pacífico, acho eu. Mas lá está, eu gostava de sentir alguma coisa antes de morrer. Ok. Aqui a Miss Butterfly disse há pouco: quando morremos, deixamos de existir. Mas há uma cena que contradiz, não é? Não. A tua pessoa deixa de existir, as tuas ações, o que tu fizeste, o que tu marcaste aqui na Terra, não deixa. Isso é uma forma de imortalizar-te, não é? Por exemplo, recentemente morreu Maradona. Vai ser completamente imortalizado para o resto da história. É imortal. Maradona, Mozart, neste momento, a música. é imortal. Mozart, imortal. Há pessoas que fazem samples da música dele até hoje. São pessoas que se tornaram imortais para o resto, tipo, da humanidade. Sim, exatamente. Tipo, o que fizeram enquanto estavam aqui. Yeah. Por exemplo, nós estamos a fazer este podcast. Okay? Sim. Desde que as plataformas onde são publicadas este podcast se mantenham vivas para sempre, o que acredito que sim, possa acontecer. O Spotify estar sempre on no YouTube e isso tudo. Estamos imortalizados. As pessoas pesquisam depois acima das nuvens. E estamos lá, certo? Em 2100 já eu estou morto. E pesquisam, olha, estão-me a ver. Isso é bem interessante. Eu acho isso até estranho. Mas sim, de uma forma engraçada. Estás a ver? Para mim, há certos artistas, certas cenas que me custa ver pós-morte. Ok. Ou então, ou é isso, ou é ganho uma conexão maior. Estás a ver? Porque morreram. Mac Miller, por exemplo. Mac Miller. Há sempre aquela cena no fundo do coração que diz: nunca mais vou ouvir uma coisa nova, certo? Deste artista. Nunca mais não vou poder ir a um concerto deste artista. Não vou poder. O Circles saiu este ano, não é? Sim, mas isso. Foi um álbum apóstumo já, pós-morte. Isso, Swimming também foi 2 semanas depois de ele morrer. E Circles foi um ótimo trabalho. Normalmente houve artistas como o XXXTentacion. Os álbuns pós-morte dele foram horríveis. E a família tentou sempre dar milk no trabalho dele. Sim, o Dino lá vai ele no balão. Acima das nuvens. Foi o meu trabalho. Imortalizaram um artista, imortalizaram o trabalho dele, imortalizaram no fundo o que ele adorava na música. E respeitaram-no. Respeitaram-no, acima de tudo respeitaram-no. Isso é importante. Acreditas que com a evolução que a humanidade está a tomar, certo, cada vez mais duramos mais, não é? Cada vez mais. Antigamente as pessoas morriam cedo, aos 60 anos, já estavam tipo para morrer e o caraças. Hoje em dia duramos aos 80, 90, tranquilos. Acreditas que daqui a 100 anos possamos ter uma média de vida para aí 105 anos? 105 parece razoável. Agora, será que compensa? Ou será que já vamos estar tão velhos que não queremos viver mais? Lá está, 105 anos é aquela idade em que 100 anos
É aquela cena em que tu não fazes nada, estás a ver? Tens consciência, mas Estás lá. será que estás lá? Tu estás lá. Mas não consegues fazer absolutamente nada. Mas será que consegues fazer alguma coisa sem a ajuda de pessoas? Será que não estás só dependente de outras pessoas para viveres? Certo. Até que Ou ponto é seja, que tu querias estar assim? No fundo, tu és um humano que já não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Logo, eu acho que perdes um pouco a vontade de viver, certo? Já não consegues fazer cenas especiais para ti, por mais pequenas que sejam, sozinho. Eu acho que isso é importante. Ok. Acho que avala muito o psicológico. Certamente. Já viveste, já viveste 100 anos, meu. Já... a vida não é grande coisa, não é? Tipo, overall. não, isto não é nada tipo coisa, mas a vida não é grande coisa. Tipo, está cheio de problemas. Nós nunca conseguimos chegar ao que nós queremos. Nós nunca estamos satisfeitos. O ser humano nunca está satisfeito. Ok, mas isso não será culpa nossa? É impossível uma pessoa estar satisfeita. É impossível uma pessoa estar satisfeita com a sociedade em que vive. Com a sociedade em que vive, não. Mas é impossível uma pessoa estar satisfeita com tudo ao seu redor. Com tudo na sua vida. É E tu impossível. achas que se estivesses totalmente satisfeito agora, ias viver feliz? Se calhar. Ok. Agora, eu vou-te explicar. Se calhar é essa fome por outras coisas e por outros objetivos que te mantém a querer viver, certo? Porque eu acho que se tiveres tudo o que tens na vida, não vais querer continuar a fazer nada, porque já experienciaste tudo, já tiveste tudo no fundo, tens tudo. Eu acho que se não queres nada, não há mais razão para continuar, entendes? Sim. Ok, entendo. Mas lá está. Então, para ti, não valeria a pena inventarem uma forma de te tornares imortal? Imortal? Imortal. Completamente imortal? Completamente imortal. Não estou a falar de te imortalizares com uma obra tua ou algo assim. Certo. Completamente imortal. Não morreres. Mas como é que isso funcionava? Continuava a envelhecer cada vez mais? Sim. Ou mantinha-me na minha idade prime? Continuava a envelhecer? Vamos então ver as duas opções. Ok, sim. As duas. Se eu continuasse a envelhecer, certo? Sim. Absolutamente não. Não queria ser imortal porque partia-me todo, certo? Tinhas 500 anos. Tinhas 500 anos. Estavas. Ok, agora vamos imaginar que eu, aos meus 30 anos, paro de envelhecer e sou imortal, certo? A minha idade prime. Sim, eu acho que até... Ok. Num certo ponto de vista eu gostava de ser imortal, mas isso não me colocava numa armadilha. Porque eu acho que a um certo ponto, eu vivia 2000, 3000, 4000 anos, eu acho que eu queria parar de viver. Acho que é mais pela cena que o ser humano, o luto do ser humano é diferente para cada um. E viveres 100 anos, a menos que sejas solitário, uma pessoa solitária que não se dá com ninguém, 100 anos é muito doloroso para um ser humano. Vês toda a gente a morrer à tua volta. Exato. Okay. Toda a gente que era querida para ti ou é querida para ti, morrer. Certo, isso durante isso em 4000 ou 1000 anos, ou 5000 anos. Imagina finalmente conheces aquela pessoa e ela morrer. Aos 5000, tens 5000 anos, conhece finalmente a tua cara metade. E ela morre. E ela morre. E tu continuas vivo. E tu tipo, foda-se, pronto. Mais uma. Ok, isto é muito conversa do Wolverine. Tipo, Wolverine tecnicamente é imortal. Não sei se viste os filmes nunca vi Wolverine. O que se passou é que ele viveu muito tempo e viu toda a gente à sua volta a morrer. Ele apaixonou-se por uma rapariga, morreu. Teve uma família, morreram. No fundo morreu toda a gente à volta dele. E eu acho que acontecia-nos a mesma coisa, certo? Nós vivemos esses 4000, 5000 anos e vimos toda a gente à nossa volta a morrer, nós já queríamos que parasse. Ou que finalmente tivéssemos a nossa paz, certo? De certa forma. I get it. Ok, então vou dizer para mim. Sem dúvida, envelhecer não era uma opção. Ser imortal, mas envelhecer não era uma opção. Continuar sempre numa idade constante.
também não sei se queria, estás a ver? Certo. Iria optar por uma cena que era do tipo, imagina, de 5 em 5 anos aumentava um ano. De 5 em 5 anos não. Mas é tipo. De 10 em 10 anos aumentava um ano, mas era imortal. Do you get it? Para não chegar aos 1000 anos com 30 anos, estás a ver? Chegar aos 1000 anos já com 60, Certo. mas imortal à mesma. Mas isso. Isso iria acabar por aos 500 anos estar todo caquético. Pois, sem e dúvida. eras imortal, ou seja, estavas numa armadilha. Pois estava. Ou seja, vai direto ao primeiro ponto. Pois estava, e pois estava. dizer-te mesmo. Mas será que daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, não vai haver uma maneira de transferires tipo a tua cena para outro corpo? Consciência. A tua consciência para outro corpo? Yeah. Daqui a 1000 Yeah, anos ok. poderá existir isso, não é? Certo, mas isso vai bater primeiro o pensamento, porque é simplesmente escolher não envelhecer e ficar imortal. O quê? Isso vai bater logo à primeira opção, porque não escolher não envelhecer e ficar imortal na tua Age Prime. Não sei, porque acho que tipo, não sei. Honestamente não sei. Era uma cena que para já tinha que pensar e não sei o quê. Mas não sei até que ponto é que eu queria ficar nos 30 anos só, por exemplo. Ok, certo. Mas também acabava por ser psicológica essa diferença de idades e a diferença entre os 30 e os 40 é só uma questão psicológica, é só uma questão de pensares, não é? Da maneira de pensares. Hidratação. Está bem, eu bebo água. Não, mas eu preciso beber também, foi por isso que eu... Ok. Mas é uma questão psicológica, quase, não é? A diferença dos 30 para os 40. Portanto, era um bocado indiferente eu ficar de sempre nos 30. Era um bocado indiferente. Só disse isso para criar outra maneira de pensar na cena. Ok. Como é que achas que é tipo morrer? Morrer? Espera aí, levanta um bocado a tua câmera. Está um bocado. Ok. Está um bocado para baixo. Como é que é morrer? Como é que é morrer? Ok, certo. Vês tipo a luz ao fundo do túnel? Ok, certo. É comprovado que sim, o ser humano vê luz, mas é pelo que o cérebro liberta quando morres. Ok, é certo. Há pesquisas sobre isso. Yeah. É como se comparar o nosso cérebro, enquanto estamos a morrer, à libertação de DMT. DMT é uma droga, não sei se alguém conhece, e deixa-te com experiências tipo como se estivesse fora do corpo. E é um alucinogénico muito forte. E compara uma experiência durante a morte aos efeitos dessa droga. Ok. Ou seja, eu acho que é isso que acontece, na verdade, entendes? Então basicamente, antes de morreres tens uma trip de DMT. Sim, uma trip em geral, entendes? Yeah. Portanto, no fundo, todos nós somos usuários de drogas. No fundo é isso. Duvido muito que você pode atingir a um ponto de tecnologia que programar uma AI, ok. Estava a tentar ler em português, em inglês, para imitar o pensamento humano, mas no fim seria apenas uma AI que imita a personalidade de alguém, não uma transferência de personalidade. Já viram a evolução dos chatbots mais evoluídos? Chatbots tipo, mandam-te mensagem e não sei o que, por exemplo, nos sites. Isso é um chatbot, não é? Certo, mas eu acho que neste momento em que nós estamos, a inteligência artificial funciona com neural networks, redes neurais, que é uma imitação completamente barata do que o nosso cérebro faz. Portanto, ainda temos muito, mas muito a evoluir em termos de inteligência artificial. Não temos absolutamente quase nada. No fundo é um bando de ifs e elses. No fundo é isso, Sim. Mas se alguém te disser isto, faz isto. Certo? Ainda não pensa por ele próprio. Ok. Vês a tua vida a correr como se fosse um filme. Sendo imortal? Sim. Não, ela está a falar na experiência enquanto estás a morrer. Quando morres, vês a tua vida como se fosse um filme? Isso é interessante de pensar nisso. Achas que é uma possibilidade isso acontecer? Certo, como eu disse há pouco, há uma libertação de DMT no teu cérebro quando morres, portanto eu acho que tudo pode acontecer. Pode haver experiências completamente diferentes.
Dizem As que pessoas sim. dizem que vês a tua vida a passar, outras pessoas podem simplesmente ficar todas. Mas cegas. se acreditares vais para o céu ou para o inferno. Então, olha, pensando nisso, vou começar a acreditar que vou para o céu. Assim, quando morrer, vou para o céu. Vais para o céu. Mas consegues acreditar profundamente que vais para o céu? Ou vais ter sempre aquele pensamento que não vais? Óbvio que não Pois. vou pensar, acreditar mesmo que vou para o céu, não é? Então não vais conseguir fazer isso. Pois não. Pois não, eu vou morrer e não vai acontecer nada. É um bocado Pois não. triste. E é culpa tua. Mais valia ser religioso e acreditar que quando morrer vou para o céu e vou para o Não vamos inferno. começar essa conversa outra vez. Mas não vamos falar disso. Mas mais valia acreditar nisso. Estamos Sim. anos-luz e espero que continue assim. Não acredito que uma máquina consiga evoluir e aprender. Já há máquinas que aprendem tipo comportamentos. As máquinas já sabem aprender comportamentos e imitá-los. Eu acho que já estamos num purgatório. Estamos Olha. muito longe. Isso já tivemos no inferno. Damn. Estamos no inferno. Yeah. Ok. Se calhar já vivemos e estamos no inferno agora a sofrer com cães. Vais para as nuvens, exato. Daí o acima das nuvens. Guys, queria só salientar que este podcast foi um bocado desconhecido. Falámos um bocado do desconhecido. Sem qualquer pesquisa adicional. Não fizemos grande pesquisa, aliás. Foi na hora, foi improviso. Mas lá está. São temas que o ser humano questiona-se só por ser desconhecido. Nós não conhecemos nem o que acontece na morte. Assumimos que acontece isto. Estudamos que, ok, o ser humano liberta DMT e pronto, tens uma trip de DMT quando morres. Estudamos isto, mas tipo, o que é que acontece realmente? Relacionando com o mar também, será que existe a Atlântida? Não tem provas que existe, mas também não tem provas que não existe. Em relação ao espaço também, vida alienígena, não tem provas que existe, mas também não tem provas que não existe. Falar aqui é totalmente relativo. E são ideias de apenas dois seres humanos que desconhecem esses temas. Estão gravemente intoxicados. Aprendem no nível de Asimov. Ok, sim. Asimov. Conhece Asimov? Não. Foi um autor de ficção científica. Sabes as 3 regras de Asimov? Que é supostamente as regras para criar a inteligência artificial. Eu acho que foi ele que as criou num livro de ficção científica. Supostamente são robôs super avançados que conseguem imitar o comportamento humano. Ok. Exatamente. Não queremos que nenhuma inteligência artificial aprenda esse nível. Definitivamente não. Senão íamos todos morrer. Existe bem isso nos filmes, que as inteligências artificiais começam a ganhar e a aprender a esse nível. Mas isso faz-me lembrar de The 100, de novo, uma comunidade que lá usava o AI na nuca como o corpo. Quando o corpo morria, colocavam AI no outro corpo e a sua personalidade continuava viva. Exato. Por favor, leia Asimov. Ok, isso é algo interessante. Vou ler, sem dúvida. Começo por A Fundação. Ok, vou ler, sem dúvida. Mas, guys, já vai em 1 hora, um podcast de 1 hora. Ficamos por aqui hoje. Foi uma boa conversa. Bro, não sabes fazer corações, deixa estar. Mano, estou a fazer coração direito. Tá bem, pronto, tá bom. Foi uma boa conversa, eu gostei. Falámos de várias coisas, mas sem dúvida falámos de um tema consistente que era o desconhecido, o nosso desconhecimento sobre estes variados temas. E há muita coisa que o ser humano não conhece totalmente. Isto foram só 3 exemplos, mas há muita coisa que o ser humano não conhece. Foi um ótimo podcast, não é? Gostaste? Sim, eu gostei, diverti-me. Isso é que é preciso. Guys, obrigado por estarem presentes. Obrigado por também falarem aqui no chat. Vejam a série Next. Fala sobre isso. Ok. Obrigado pelas recomendações que estão a dar. Vou sem dúvida ler e pesquisar sobre isso. Para a semana, a ver se temos aqui Diogo e mais algum outro convidado. Ou mais 2 convidados, algo assim.
Também temos que pensar no tema para a semana. Chama a cena, o cena está aí. Acho que o cena está aí. Olha, o cena seria interessante ir. Games podem ser educativos ou são apenas entretenimento? Um bom tema. Não acho que vamos pegar nesse tema totalmente. Vamos trazer este. Vamos fora. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Mais uma vez, desculpem se houve algum termo, algo dito aqui por nós que não foi o mais correto, mas lá está também. São certos temas que não conhecemos totalmente. O nosso trabalho de casa era fazer uma pesquisa e mesmo assim foi pouca. Mas foi um ótimo acima das nuvens. Obrigado por cá estarem. Tens mais alguma coisa a dizer, Diogo? Vamos a todos. E ficamos com isto. Estamos juntos e misturados. Obrigado por serem quem são. E até à próxima, guys.